ti, Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja convosco. Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical, na manhã desse domingo, louvando a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz, por tudo que Ele representa para conosco. Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus eterno e bendito, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de aqui estarmos, ó Deus, nessa casa de oração, para aprendermos mais da Tua palavra, que é verdade. E nós, ó Deus, pedimos uma bênção especial a todos que aqui estão e também aqueles que nos estão assistindo através das mídias sociais nesse momento, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, segundo a Sua soberania e graça, esteja, ó Deus, atendendo, ó Deus, as necessidades de cada um, conforme o conselho da Tua santa e soberana vontade. Perdoa, Senhor, as nossas faltas e os nossos pecados, é a nossa oração de gratidão, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Rei da Glória, hoje e sempre. Amém. Nós vamos estar louvando ao Senhor nesse instante com um hino. Eu peço para a equipe de louvor. Porque de Deus o amor
é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que ele. Mas eu sei, não vi, mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até. Mas eu sei que tenho crido, mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Convido a igreja a abrir sua Bíblia no Salmo de número 8. O Salmo de número 8, onde nós estaremos lendo de forma alternada, e os irmãos do louvor estarão participando dessa leitura. Salmo de número 8, diz assim o salmista: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. As aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos ler todos juntos o verso 9? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. A palavra está com louvor. Bom dia, irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui para louvar ao Senhor. E eu sei que temos enfrentado lutas, dificuldades. Muitas vezes o abatimento nos sobrevém, mas assim como nós acabamos de ler, quão maravilhoso é o nome do Senhor. E por isso nós somos convidados a louvar ao Senhor. E esse primeiro cântico diz que é bom louvar ao Senhor. Realmente é muito bom. Eu acho que esse adjetivo bom é muito pouco para expressar aquilo que realmente o louvor traz para as nossas vidas. Então nós podemos dizer que é maravilhoso, é sobremodo elevado poder louvar ao Senhor. Então eu quero convidar os irmãos que estão aqui conosco no templo, que se coloquem de pé, e nós vamos louvar ao Senhor por todos os seus feitos, pela paz que nos traz. E não há nada que possa tirar
a alegria que invade o meu, que invade o seu coração. Amém? Então cante ao Senhor, adore ao Senhor neste momento. Amém. Que bom sabemos que o Senhor nos escolheu para estarmos do lado dele. Porque um dia todos haverão de se curvar diante do Senhor. E por isso nós vamos cantar agora, desde os confins da terra, no mais profundo mar, das alturas do céu, louvado seja o Senhor. Mas que ele possa ser louvado também dentro do meu, dentro do seu, dentro dos nossos corações. Amém? Cantemos também este cântico ao Senhor, adorando ao Senhor.
confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és. Ó Deus, que o Senhor seja sempre louvado, não apenas nos confins da terra, mas principalmente dentro dos nossos corações. Obrigado a Deus pelo privilégio que temos de ter sido escolhidos pelo Senhor. Obrigado a Deus porque, por nossos méritos, pelas nossas obras, não seríamos capazes, ó Deus, de obter a nossa salvação. Mas o Senhor, por uma demonstração maravilhosa de graça para conosco, enviou o seu Filho para morrer naquela cruz em nosso lugar. E por isso, ó Deus, hoje nós temos a salvação. Hoje nós temos a liberdade, ó Deus, de dizermos que nós somos teus filhos, somos o teu povo e somos resgatados pelo teu sangue. Ó Deus, fica conosco. Abençoe o nosso dia, abençoe essa escola dominical, abençoe a tua palavra que vai ser proclamada nesta manhã. Que ela venha de encontro às nossas necessidades. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Antes de iniciarmos nosso estudo, eu convido a igreja que permaneça em pé para nós levantarmos aqui uma oração pela vida da nossa irmã Beth, que se encontra hospitalizada, cientes que nosso Deus tem cuidado dela, cientes de que ainda não há um diagnóstico fechado com relação à nossa irmã, mas cientes que, se for da vontade soberana de Deus, Ele pode atuar nesse momento, naquele leito de hospital, e pode restaurar por completo a saúde da nossa irmã. Então eu peço que os irmãos, de forma inaudível, orem comigo em pensamento, enquanto eu estarei orando aqui de forma audível. E creio que a nossa irmã Beth deve estar nesse momento assistindo essa escola dominical. E eu desejo tudo de bom para você e que Deus continue te cobrindo com as mais ricas bênçãos dos altos céus.
Vamos orar. Pai onipotente, onipresente, onisciente, Deus de toda glória, Deus excelso, Deus bendito, graças te damos, Senhor, por esse momento sublime de estarmos, ó Deus, mais uma vez aqui reunidos nessa igreja. E agora, ó Deus, em especial, nós gostaríamos de colocar a vida da nossa irmã Beth diante do teu altar, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o mesmo Deus que pode realizar, ó Deus, milagres como realizou no passado, que o Senhor é o mesmo Deus que pode curar, ó Pai. E agora, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja sobre a vida da nossa irmã Beth, ó Deus, naquele leito de hospital, ó Pai. E eu peço, ó Deus, que o Senhor vá no mais íntimo, ó Deus, do seu ser. Que o Senhor vá, ó Deus, onde há enfermidade, onde há doença, ó Pai. Onde há, ó Deus, qualquer problema, ó Deus, de natureza maior no que diz respeito à sua medula, ó Deus, que tem a responsabilidade de fabricar o sangue, ó Deus, e parece que ela parou de fabricar o sangue, ó Pai. Mas eu creio, ó Deus, que a tua mão de poder e glória, ó Deus, eu creio que o Senhor agindo ninguém pode impedir, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, cura, restaura e liberta a tua serva, ó Deus, dessa enfermidade, por louvor, para a honra do teu santo e precioso nome, ó Pai. Porque nós sabemos que Tu és o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência aquilo que não existe, ó Pai. Ó Deus, opera sobre ela e concede-lhes, ó Deus, a cura, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Amados, abram suas Bíblias, hoje nós vamos falar da eleição incondicional, como eu já havia combinado com os irmãos na semana passada. Abra suas Bíblias no texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, eu vou estar lendo a partir do verso 11, com a igreja. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, nós vamos estar lendo a partir do verso 11, do 11 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez te damos graças e pedimos a Deus a Tua iluminação para a compreensão da Tua palavra nessa manhã, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém. Amados, nós temos falado nos últimos domingos acerca da soberania de Deus, acerca da providência de Deus, acerca do agir de Deus diante das circunstâncias humanas. E nós vimos categoricamente que o nosso Deus é o Senhor da história, que o nosso Deus ele está conosco, o nosso Deus se faz presente em nossos corações e que nós somos morada santa do Senhor. É um pacto que Ele estabeleceu conosco, mas é um pacto unilateral. Deus veio fazer morada santa no nosso coração. E hoje nós gostaríamos de falar sobre um tema bastante interessante, que é esse tema sobre a eleição incondicional de Deus. E é interessante quando nós lemos o texto de Tessalonicenses, nós nos deparamos aqui com dois grupos de indivíduos. Aqueles que são rejeitados por Deus, no verso 11, a palavra diz aí que é por esse motivo que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Quem são esses que são rejeitados por Deus? E o verso 12 diz a palavra ainda: a fim de serem julgados, a justiça de Deus operando, todos quantos não derem crédito à verdade, mas pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Quem são esses que são então julgados por Deus? Quem são esses que a palavra diz que Deus envia muitas vezes a operação da mentira? Quem é esse grupo
de seres humanos, nós vamos entender nessa manhã. E em contrapartida, há um outro grupo de seres humanos. Nós vemos então no verso 13, ele diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. A palavra diz assim: porque Deus, Paulo escrevendo à igreja em Tessalônica, Paulo escrevendo aos irmãos em Tessalônica, Paulo fortalecendo a fé dos irmãos em Tessalônica. Ele diz assim: porque Deus, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Na carta aos Éfesos, ele diz o seguinte, que Deus, aos Efésios, ele diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Aqui aos Tessalonicenses, ele diz assim: porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Qual que é a consequência disso? Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então a grande questão é, nós temos dois grupos de pessoas quando nós tratamos aqui a eleição incondicional de Deus. Nós temos aqueles a quem Deus escolheu para a salvação, e nós temos aquele grupo de pessoas que são rejeitados por Deus de acordo com as suas obras, que praticam diante de Deus de darem crédito à mentira. Mas nós temos um problema aqui também. A palavra que diz que Deus operou neles, ou Deus tocou no coração deles, como alguns entendem aqui, para que eles efetivamente agissem assim. Será que à luz da Bíblia, esse texto, como o texto que nós paramos na semana passada, de Romanos 9:18, será que à luz da Bíblia, pensando nessas pessoas que dão crédito à mentira, pensando nessas pessoas que mantêm-se endurecidas, empedernidas, com o coração duro diante da revelação de Deus, será que a responsabilidade dessas pessoas serem enrijecidas, reprovadas por Deus, é de Deus ou é delas? Nós vamos entender isso à luz da palavra de Deus. Só gostaria de finalizar aquilo que nós estávamos falando nas semanas anteriores, com relação à questão daquilo que existe nas igrejas de uma forma geral hoje. Quase que 90% das igrejas passam por isso hoje, que é aquilo que nós chamamos na teologia de idolatria do livre-arbítrio. O que é isso? Idolatria do livre-arbítrio. Só para vocês terem uma noção, como eu sou professor de educação secular, quando a gente está falando de uma teoria conhecida por muitos como teoria da evolução, qual que é o grande problema quando nós abordamos a teoria da evolução? Mas nós somos criacionistas, nós cremos, aqui nós temos um biólogo, quase biólogo já, né? Que é o Neemias, nós cremos um designer inteligente que criou todas as coisas, etc. Tal. O grande problema, a proposta da teoria da evolução não era a proposta original de Charles Darwin, que era um pastor anglicano. Charles Darwin, ele teve uma visão com relação à origem das espécies e começou então a desenvolver aquela visão, e no final da sua vida ele abandonou aquela visão, que a maioria não fala, mas que Spencer ele dá então sequência defendendo a teoria da evolução. O grande problema da teoria da evolução não é você acreditar que a ciência tem uma explicação para a origem das espécies, diferente daquilo que a Bíblia fala com relação à criação direta de Deus. O grande problema não é esse. As pessoas podem até crer na ciência e crer na evolução. Não é problema isso tecnicamente falando. O grande problema é que as pessoas que creem na evolução, elas têm um probleminha sério. Para se crer na evolução de uma forma concisa, as pessoas têm que abandonar a crença basicamente no único Deus verdadeiro, Criador. Por quê? Porque a teoria da evolução, ela é baseada de que o universo, ele surgiu de forma o quê, Neemias? Surgiu tudo de forma casuística, ao acaso, vamos chamar assim. Não teve uma mão que criou todas as coisas. Não teve um ser supremo que estava orquestrando todo o processo da evolução. Ela nega isso. Então, a maior parte dos cientistas evolucionistas, eles negam que Deus existe. Eles são, na sua maioria, o quê? Ateus. Aí eles dizem assim, não, nós não cremos na religião, nós cremos na ciência. É o direito deles. E é o direito das pessoas também, o qual nós respeitamos, de não acreditar em Deus. Se a pessoa resolve não acreditar em Deus, é uma liberdade prevista na Constituição, não no nosso país, mas na maioria dos países livres do mundo.
É um direito. Agora, o problema é que eles não creem num Deus todo-poderoso, só que eles fizeram da ciência para eles como se fosse um ídolo, um objeto de idolatria. Eles creem exatamente aquilo que a ciência estipula. Então, eles não creem num Deus, mas creem para eles que a ciência, a evolução, a teoria da evolução, representa para eles o quê? Uma divindade. Que eles creem nessa divindade. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a igreja ela se desvirtuou muito daquilo que foi a igreja primitiva. E naquilo que ela se desvirtuou, a reforma conseguiu alavancar homens de Deus ali através do Espírito Santo para que a igreja voltasse na sua trajetória de louvar a Deus acima de todas as coisas, que nós servimos a um Deus soberano, que nós servimos um Deus que rege sobre o universo. Mas aí surge uma questão, logo após a reforma. Mas será que Deus ele é soberano e permite o livre-arbítrio das pessoas? Ou será que as pessoas não têm direito de escolher absolutamente nada? E a teologia da reforma, ela deixa claro que nós temos sim direito de escolher, só não temos capacidade de escolher as coisas pertinentes à salvação, porque o nosso estado era de morte espiritual. Todos pecaram, diz Romanos, no capítulo 3, verso 20, e carecem o quê? Da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos nós estávamos apartados de Deus. Aí vem então devagarzinho, primeiro com Jacobs Armínios, o homem tem sim participação ativa na sua salvação, o homem sim tem a condição de escolher ou rejeitar a Deus, porque Deus colocou no coração humano o livre-arbítrio. Bom, no começo tudo era devagar, tudo era uma participação pequena humana, até que ganhou-se então uma situação bastante sugênere. Então veio depois o nosso grande irmão, um dos maiores servos de Deus da história, John Wesley, defendendo o arminianismo e questionando todos os postulados da reforma protestante, defendendo o livre-arbítrio do homem, até que nós estamos hoje no século 21, o livre-arbítrio ele foi erguido no meio da igreja como um ídolo. Para a maioria das pessoas, a maioria dos crentes e muitos presbiterianos, inclusive. Ele foi erigido no meio da igreja, em detrimento da soberania de Deus, colocaram um ídolo no centro da igreja, Ricardo. E esse ídolo é conhecido como livre-arbítrio. É o ídolo humanista da igreja atual, que as pessoas confiam muito mais nelas próprias, nos seus desejos, nas suas vontades, do que na vontade soberana de Deus. Isso é uma verdade. Aliás, o apóstolo Paulo escrevendo, num outro contexto, a carta aos Romanos, no capítulo 1, Romanos, no capítulo 1, no verso 25, presta bem atenção nesse texto, quando Paulo está aqui falando sobre a revelação geral de Deus. Paulo ele diz assim, pois eles, quem são eles? Os homens endurecidos, os homens que não dão crédito à palavra de Deus, os homens que não aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, os homens que são entregues aos seus próprios desejos e cobiças. O apóstolo Paulo diz assim, pois eles mudaram a verdade de quem? De Deus em mentira, adorando e servindo quem? A criatura em lugar de quem? Do Criador, o qual é bendito eternamente, o quê? Está vendo aqui a inversão que houve, Neemias? Hoje colocaram um estandarte, colocaram um ídolo dentro das igrejas evangélicas, estamos me referindo a igrejas evangélicas, tá? E esse ídolo chama-se livre-arbítrio. Então é o homem que pode, é o homem que manda, até chegarmos no extremo do livre-arbítrio que nós abordamos agora recentemente, que é o teísmo aberto. Que Deus está condicionado à vontade do homem, não o homem está condicionado à vontade de Deus. E as igrejas hoje creem nisso e acham isso lindo, maravilhoso, porque nós somos livres. Mas a grande questão que nos põe em outra perspectiva, até que ponto nós somos livres? Você prefere ser idólatra, mudar a verdade de Deus em mentira, servir a criatura no lugar do Criador, ou servir ao Criador que é Senhor da história? Ou servir ao Criador que é o governo do universo, que representa o governo do universo,
Quem você serve no seio da igreja? Aqui não importa se você tem uma linha reformada, se você tem uma linha arminiana. Eu gostaria que você parasse e pensasse nisso, você que está me assistindo nessa manhã também. A quem você serve? Você serve a um Deus todo-poderoso ou você serve ao homem e a sua liberdade de colocar-se no centro de todas as coisas? A sua teologia tem Deus no centro ou tem o homem no centro? Para você pensar. E antes disso, antes de nós tratarmos do assunto sobre a eleição de Deus, eu gostaria de pegar um texto, que é um texto, tanto aqueles que são calvinistas, como aqueles que são arminianos, que defendem aí o livre-arbítrio condicional, mas não o livre-arbítrio extremo, diga-se de passagem, fazendo uma ressalva aqui. Todos os arminianos, todas as denominações, são mais de 90%, eles reconhecem a soberania de Deus, eles reconhecem que Deus é soberano, assim como nós reconhecemos. Agora, o arminianismo extremista, que é o teísmo aberto, eles condicionam a Deus e o futuro da história nas mãos dos homens e não nas mãos de Deus. Agora, eu gostaria de ler um texto, começar lendo um texto, para falar das duas correntes, antes de nós entrarmos no nosso estudo. 1 Timóteo, capítulo 2, que é o texto que muitos usam, né? Verso 4. 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 4. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos, que os irmãos refletissem nesse texto, e à luz da palavra de Deus, como é que nós entendemos esse texto. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Diz aqui a palavra do Senhor. O qual deseja Deus... Pode colocar o verso 3 para mim, João? Vamos colocar o verso 3 também? Diz assim: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Olha só o que diz Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então esse texto é um texto interessante, né, Ricardo? E quando nós nos deparamos com esse texto, aqui dá a entender muitas vezes, na teologia nós temos uma linha que não é nem arminiana e nem calvinista, chama a linha universalista, que surgiu lá no século II da igreja, que eles começaram a dizer assim: no fim Deus vai salvar a todos, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, no final, Deus salva a todos. Inclusive, alguns dessa linha, na época, no século II, chegou a propor que, no fim, até o diabo ia se arrepender e ser salvo. Você tem uma noção do universalismo que ainda hoje há dentro de muitas igrejas. E esse texto, ele diz o que você está vendo aí, e muitos questionam, principalmente aqueles que têm a fé reformada, dizendo assim: como que Deus salva uns e não salva outros? Como que Deus elege a uns e não elege a outros? Se a Bíblia mesmo, Paulo mesmo está dizendo que Deus deseja que os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como é que nós entendemos isso? Vamos entender à luz da Bíblia, à luz da fé reformada, como é que nós interpretamos esse texto? Então, Bíblia se interpreta com Bíblia. Como é que nós interpretamos esse texto, meus caros? Primeira pergunta que eu faço para vocês: o desejo de Deus, a revelação de Deus, quando ela nos chama a atenção, diz assim, que Deus, Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse desejo de Deus, ele é contrário àquilo que está na palavra de Deus? E o que eu pergunto para vocês também, para vocês pensarem, o fato de Deus desejar algo é diferente dele decretar algo. Porque se nós pegássemos aqui as duas linhas, tanto a linha calvinista quanto a linha arminiana, uma coisa eles têm em comum. Nós sabemos que no final, alguns serão salvos e outros serão o quê? Reprovados. Pode falar com o arminiano. Ele vai dizer para você assim: não, no fim, você tem um grupo que vai para o inferno e um grupo que vai para onde? Que vai para o céu. Todos nós concordamos que nem todos nós seríamos o quê? Aceitos ou seríamos o quê?
reprovados. Então, a grande questão é o seguinte, quando a gente fala de desejo, Neemias, nós temos duas coisas aqui. A revelação universal de Deus e a revelação secreta de Deus. A revelação objetiva de Deus e a revelação secreta de Deus. O que você está falando, Zé? Vamos voltar no texto lá para mim, coloca o texto para mim de Mateus, só para a gente entender como que Deus ele pode desejar uma coisa e essa coisa não pode se cumprir de acordo com o desejo, porque ele decretou outra coisa. Mateus 11, 28, todo mundo conhece. Vinde o quê? Olha lá, Mateus 11, 28. Diz assim, ó, vinde a mim, todos os que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é aquilo que nós chamamos na teologia, Marcelo, de desejo universal de Deus, o desejo revelado de Deus, ou o desejo que nos é revelado por Deus. Ou seja, vocês são embaixadores de Cristo, vocês vão pregar o Evangelho a todos, sem distinção, não é de vocês o conhecimento daquilo que é da economia de Deus, quem é eleito e quem não é, vocês vão ter que exortar a todos. Essa é a revelação de Deus para vocês, a revelação direta de Deus, a revelação universal de Deus. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos que crer que todos os homens, é do desejo de Deus, que sejam o quê? Que sejam salvos, ainda que nem todos sejam salvos. Agora, além dessa revelação universal de Deus, existe a revelação secreta de Deus. Nesse mesmo texto, se você voltar no verso 25, Jesus ele fala da revelação universal de Deus. Vinde a mim a todos que estáis cansados e sobrecarregados. Agora, olha a revelação secreta. Isso é o que nós chamamos na teologia de revelação secreta de Deus. Essa revelação secreta ela vai só se manifestar no coração daqueles a quem Deus tocar, pelo Espírito Santo. É por isso que muitas pessoas ao longo da vida você fala assim, mas como que pode? Não é? Eu falei tanto do Evangelho, eu preguei a palavra e a pessoa morreu empedernida no pecado. Isso é só Deus que sabe explicar, tem uma resposta plausível. Mas da perspectiva humana, nós entendemos que são reprovados pelos seus próprios pecados. Agora, olha só o que diz o texto. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes a quem? Aos pequeninos, aquelas pessoas que tinham pouco conhecimento. Olha o que Jesus diz. É aquilo que nós já falamos com vocês semanas anteriores. Verso 26. E diz assim, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Olha o verso 27 agora. Desejo, olha só agora, revelação secreta de Deus. Diz assim, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o quê? O Filho. Agora, olha essa expressão final que é o desejo secreto de Deus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho, Jesus, o quiser o quê? Revelar. Isso é secreto. Quando nós chegamos na igreja, quando nós nos tornamos membros da igreja, provavelmente Deus usou do artifício universal que é a pregação da palavra. Alguém ouviu a pregação da palavra. Alguém ouviu um louvor aqui na frente, que ficou sensibilizado, estava passando pela rua, alguém estava louvando a Deus aqui, a pessoa ficou sensibilizada, eu vou entrar nessa igreja. Esse chamado universal da graça, nós chamamos de o chamado universal do Evangelho, vinde às águas, Isaías 55 diz. Só que quando você chega na igreja, você senta e começa todo o processo de transformação no seu coração, de conversão, de regeneração, aí você tem uma revelação secreta de Deus no seu coração. Qual que é essa revelação secreta de Deus? Eu que te trouxe aqui, foi eu que te escolhi. Você está entendendo? Por isso que quando nós falamos da escolha soberana de Deus, não é fácil você falar isso diretamente num processo de evangelização para uma pessoa que não conhece a Deus. Nós vamos entender isso à medida que nós vamos avançando no Evangelho. Então, olha, Deus deseja que todos, isso é o desejo, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, isso é um desejo, isso é a revelação geral de Deus para a humanidade. Agora, na verdade, a revelação secreta de Deus é que só veio a mim aquele que o Pai, o quê? Me enviou. Coloca o texto de João 6,44. Olha o que diz o texto de João, no capítulo 6,
verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, o quê? Não trouxer. Isso é uma revelação secreta. Só você entende o que eu estou falando, se você realmente foi transformado pelo Espírito Santo. Aí diz assim, e eu o ressuscitarei o quê? No último dia. Então nós fomos levados à presença de Deus. Agora a pergunta é, por que nós fomos levados à presença de Deus? Por que nós enxergamos essa revelação secreta? Muita gente no seio da igreja ainda hoje, ela senta no banco da igreja, ela se sente salva, ou se sente alguma coisa, mas é um sentimento emocional, não é algo que Deus realmente transformou o coração. Por isso que você fala muitas vezes assim, são pessoas que estão na igreja, estão no mundo, etc., não se converteram, ainda que muitos deles tenham sido batizados, passaram pelas águas, etc., tal, mas não têm experiência com Deus. Essa experiência com Deus só acontece quando o Espírito Santo de Deus ele vem habitar no seu coração, de fato. Quando você recebe essa revelação de Deus, você é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando você recebe as palavras de João, que ele diz lá no Evangelho, João 15,16, não fosse vocês que me escolheram, mas foi eu que vos escolhi. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós outros, para que ide, dei frutos, e os vossos frutos, o quê? Permaneçam. Essa revelação que Lucas, quando ele escreve em Atos Apostólicos, ele não tem nenhum problema em tratar com a igreja, tanto que ele trata de forma rápida e objetiva, ninguém fica questionando, não é? Oh, mas por que você falou isso? Como as igrejas hoje questionam, é justo, não é justo? Olha só, Lucas, no capítulo 13, verso 47 e 48, olha só, o evangelista ele escreve ali em Atos, na maior simplicidade, como se aquilo fosse uma verdade corrente para a igreja. Ninguém discute isso. Ele diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Lucas escreve, Atos 13, versículo 47 e 48. Olha o que ele diz, porque o Senhor assim nos determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Aí ele diz assim, esse texto, olha só, ele fala com a maior naturalidade, que ele não para explicar, como se todos na igreja naquela época tivessem convicção disso. Aí ele escreve assim, ó, os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam o quê? A palavra do Senhor. Agora, quem creu? Foi todos que ali estavam? Foi todos que ali estavam que recebeu a revelação de Deus? Aí diz o texto, e creram todos os que haviam sido destinados para o quê? A vida eterna. E com relação àquelas pessoas que não creem, você acha que isso é regozijo para o coração de Deus? Eu estou aqui transferindo Deus para uma linguagem humana, né? Não que Deus ele seja condicionado a emoções humanas como nós somos. Mas quando o profeta Ezequiel, ele escreve sobre as emoções de Deus, olha o que diz Ezequiel 33:11. Olha o que diz aí. Uma coisa que você tem que entender. Porque tem gente que acha assim, é um Deus sádico, né, que tem prazer em ver o ímpio queimando no inferno. Isso não é verdade. A Bíblia não diz isso. Isso traz tristeza no coração de Deus por aqueles a quem são reprovados diante dele. O texto diz assim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer. Olha só o que diz o texto. Por isso que o desejo de Deus seria que todos alcançassem a misericórdia, embora não seja esse o decreto de Deus. São duas coisas diferentes. Tá? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Essa é a colocação, convertei-vos os vossos maus caminhos, porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Você está vendo a colocação de Deus aqui com relação a essa questão? Então a reprovação na eleição é um ato de tristeza para o coração de Deus. Em contrapartida, a eleição daqueles que são salvos é um ato de alegria, regozijo e glória a Deus. Ah, meu irmão, mas mesmo assim eu tenho uma série de dificuldades. Então, para esclarecer essas dificuldades, vamos entender então biblicamente. O que dizem os arminianos e o que dizem os calvinistas acerca daquele texto, porque nem os arminianos têm uma resposta plausível para aquilo, Ricardo, quando diz que Deus deseja que todos sejam salvos e alcancem o pleno conhecimento da verdade.
Aí os arminianos, eles dizem algo totalmente oposto na nossa formação, tá? Bíblica. Nós entendemos, de acordo com a fé reformada, por que nem todos são salvos, que a Bíblia mostra isso claramente. Quer seja aqueles que são salvos, quer seja aqueles que são condenados, tudo isso tem um objetivo. Qual é o objetivo? A glória de Deus. A glória de Deus. Então, qual que é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Então, a primeira pergunta do nosso breve catecismo. Isso é o fim principal do homem. Glorificar a Deus. Porque Deus não dá sua glória para ninguém. A glória é dele. E gozá-lo para sempre. Então, se tem os eleitos e tem aqueles que não são eleitos, isso é para a glória de Deus. O que os arminianos eles respondem sobre essa questão? Eles dizem algo interessante, Beth. Eles dizem assim, bom, por que nem todos serão salvos, então? Eles entendem também, como nós entendemos, que nem todos serão salvos. Ele diz assim, porque Deus respeita o livre-arbítrio dos homens. Deus respeita a capacidade de escolha dos homens no que diz respeito à salvação. Então, aqueles que o rejeitam e aqueles que o escolhem. Então, veja só, até na própria estrutura arminiana, muitas vezes eles destacam muito o quê? O livre-arbítrio. Na estrutura calvinista, nós destacamos muito o quê? A glória de Deus, que é o fim de todas as coisas. Agora, o que a Bíblia diz? É a glória do homem ou a glória de Deus? É evidente que é a glória de Deus. Romanos 11:36. Romanos 11:36. O apóstolo Paulo, ele termina, ele diz assim, porque dele, por meio dele e para ele, para Deus, são todos o quê? As coisas. E a palavra diz assim, a ele, pois, a glória eternamente, o quê? Amém. A glória é para Deus. Dele é tudo e depende dele. Agora, quando você analisa desse prisma, qual é a sua relação com Deus? É você adorar, no seio da igreja, um ser supremo que te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos o perdão, a remissão dos nossos pecados? Ou você adorar o humanismo? Você adorar a sua própria decisão de escolhas? Então você está aqui para reconhecer que Deus é tudo e você não é nada? Ou você está aqui pensando no inverso? Como que você encara a pessoa de Deus? E dentro dessa perspectiva, vamos voltar aqui para o texto que nós paramos na semana passada, de Romanos 9. Vamos lá, Romanos 9, verso 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Paulo, sobre esse assunto, ele diz assim, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar o quê? A sua misericórdia. Guarde bem essa expressão de Paulo. No verso 17, ele diz assim, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Para e pensa. Por que Deus permitiu que Faraó fez tudo o que ele fez? Para a glória do seu o quê? Do seu santo e precioso o quê? Nome. Está claro aqui o texto, está implícito no texto. Olha o que diz o verso 18. Olha o que diz o verso 18. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Vamos começar aqui por uma situação interessante. Primeiro, será que foi Deus que atuou do coração de Faraó para que houvesse o seu endurecimento? Ou será que foi Faraó que endureceu o seu próprio coração? Como é que nós vemos isso? A Bíblia ela fala das duas coisas. Várias passagens em Êxodo diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Outras passagens diz que Faraó endureceu o seu próprio coração. E outras passagens mostram claramente que uma neutralidade, que ele endureceu por endurecer. Não tinha uma ação direta de Deus. Ele resolveu endurecer. Então a grande questão é, tem os calvinistas extremados, que nós chamamos do hipercalvinismo. Esse hipercalvinismo,
Muitas vezes eles dizem assim, ó, é Deus que endurece o coração de algumas pessoas. Então Deus atua tanto na salvação quanto no endurecimento do coração. Salvação para os eleitos e endurecimento do coração para os ímpios. A igreja presbiteriana, a igreja reformada, ela não defende essa posição. Então o que acontece? A eleição, ela é baseada na justiça de Deus? Será que é baseado na justiça, Zé? Como é que acontece o endurecimento? A eleição não é baseada na justiça de Deus. Sabe por que não é baseado na justiça de Deus? O Salmo 14, o Salmo 53, o apóstolo Paulo ele repete Romanos 3,11. Quer ver? Romanos 3, coloca aí, com o apóstolo Paulo. Aproveita que você está em Romanos mesmo aí. Romanos 3,11, repete o Salmo 14. O salmista ele diz assim: não há quem o quê? Entenda, não há quem o quê? Busque a Deus. Verso 12, olha o que ele diz: todo gênero humano, todos se extraviaram e a uma se fizeram o quê? Inúteis. Ele diz assim: não há quem faça o bem, não há nenhum que sequer. O apóstolo Paulo ele vai mais longe. Efésios 2:1. O que o apóstolo Paulo ele diz em Efésios 2:1? Olha o que ele diz aí o apóstolo Paulo. Em Efésios 2:1. Estando vós mortos em seus delitos e em seus o quê? Pecados. Nós estávamos como? Mortos, todos nós, mortos em nossos delitos e em nossos o quê? Pecados. Jeremias, no capítulo 13, no verso 23, olha o que ele diz sobre o nosso estado original. Jeremias, no capítulo 13, verso 23, pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Presta atenção no que ele diz na parte terminal. Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Será que nós poderíamos fazer o bem, estando nós acostumados a fazer o mal? Isaías capítulo 1, verso 5. Olha qual que era o estado do gênero humano. Olha como era o estado do gênero humano. Porque a vez de ainda ser ferido, visto que continuais em rebeldia, olha só o que ele diz. Toda a cabeça está doente, e todo o coração, o quê? Enfermo. Verso 6. Olha só o que ele diz. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então, nosso estado era de completa degeneração diante de Deus. Quer sejam os eleitos para a salvação, quer sejam aqueles destinados à reprovação. Esse era o estágio de todo o gênero humano. Mas aí o que acontece? O que acontece então? Veja só, Neemias, vamos lembrar lá do Éden. Nós estávamos ali, na nossa era da inocência, logo após o pecado. O que foi que o homem ele percebe de imediato? Estava ele e a esposa. O que ele percebe de imediato? O que cai ali no homem? Caiu a era que nós chamamos da era da inocência. Ele olha para sua mulher, Marcelo, aí ele vê que estava o quê? Não estava nu? Imediatamente, qual que é a providência do homem nu ali, para o homem nu? Qual foi a providência, Neemias? Qual foi a providência? O que eles fizeram para eles ali? Não fizeram vestes? Eles não sentiram vergonha de estarem nu, Helder? Então, essas vestes que eles fizeram porque ali aconteceu nos primeiros sacrifícios na Bíblia. Eles mataram o animal, tiraram ali a sua pele e fizeram vestes. Agora, provavelmente mataram ali, sei lá, um cordeiro, se foi um cordeiro, e eles vestiram-se com a pele do cordeiro. Qual era a implicação teológica para isso, Neemias?
Qual era a implicação teológica para isso? O que representa você revestir-se com as peles do cordeiro, Helder? Você colocar uma vestimenta com as peles do cordeiro. Isso tem uma implicação teológica tremenda. Porque quando você olha para o Novo Testamento, aí você vê e vai entender quem era aquele cordeiro que começou a ser sacrificado lá no Éden. Aquilo era uma tipologia de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, o quê? Do mundo. Aquilo era uma tipologia daquilo que nós receberíamos aqueles a quem confessasse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você seria vestido com o quê? Com a pele do cordeiro. É por isso que a Bíblia diz que durante a nossa justificação, quando Deus olha para nós, não vê o quê? O nosso pecado, mas vê o quê? A justiça do quê? De Cristo, porque você foi revestido com a pele do cordeiro. Você está entendendo? É o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo e que tem o quê? Misericórdia de nós. Aí lá em João, capítulo 3, verso 36, olha só o que diz aqui. Nós todos, quer ímpios, quer depois aqueles que seriam contemplados pela misericórdia de Deus, estávamos perdidos. O texto de João diz assim, por isso quem crê no Filho, o que ele diz aqui? Ele não diz assim, você terá a vida, não, você já tem, e Deus não tira, está no presente. Tá? Não é uma condicional, você vai ter, terá. Não. A Bíblia diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. E aqui diz assim: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá o quê? A vida. Mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. E Jesus, ao longo do seu ministério, ele mostrava taxativamente essa revelação de Deus para as pessoas, a revelação para todas as pessoas. E muitas vezes ele falava especificamente com relação à revelação secreta de Deus. Aquele texto que vocês conhecem bem de João 5,39, todo mundo conhece, examinais as Escrituras, presta atenção nesse texto, examinais as Escrituras, Jesus disse aos fariseus, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam o quê? De mim. Vocês são doutores na lei. Vocês conhecem a Bíblia. E hoje, Jesus ele fala o mesmo para as igrejas, Marcelo. Vocês têm a Bíblia. Examinem a Bíblia. São elas que testificam de mim. São elas que exigem uma vida de obediência e santidade, que a igreja perdeu há muito tempo. Agora, presta atenção aqui, Ricardo. São elas que testificam de mim, e vocês têm a Bíblia, andam com a Bíblia debaixo do braço, para todos os locais, e assim como os fariseus no passado, muitos têm feito atrocidades com a Bíblia na mão, muitos têm escandalizado a revelação de Deus, muitos têm escandalizado o nome daqueles que eram no passado do caminho, que eram conhecidos como cristãos. Aliás, o Neemias me mandou até um vídeo muito interessante, né, essa semana, mas nem vou comentar. Como é que as pessoas, elas tendem à idolatria, né, Neemias? Pessoas querem ser idolatradas, inclusive pastoras ou pastores, etc. Tal. Mas olha só, Jesus ele faz exortação, examine as Escrituras. Agora, olha só o que ele diz no verso 40, que às vezes você sabe o verso até 39 e 40 você não sabe. Olha o que ele diz, contudo, olha lá, não quereis vir a mim para terdes o quê? Vida. Neemias, a responsabilidade do endurecimento está em Deus ou está no homem? Está no homem. Então, muitas vezes, amados, nós falamos assim, mas Deus, naquele texto que nós usamos lá no início de 2 Tessalonicenses 2,11, é por isso que Deus manda a operação do erro para dar em crédito à mentira. Parece que é Deus agindo, em algumas circunstâncias relatadas na Bíblia, como se Deus estivesse endurecendo o coração de alguém para que ele não cresce. Isso não é verdade. Nós não somos hipercalvinistas, Marcelo, nós somos calvinistas. O hipercalvinismo ele não faz parte da estrutura doutrinária da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana ela entende, dentro da fé reformada, que a predestinação, que é a expressão que nós usamos, ela tem duas vias. Ela tem a via da glória de Deus, do regozijo de Deus,
que é a eleição da sua igreja, da raça santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. E tem o outro lado, que é o lado negativo, que é a reprovação de Deus com relação àqueles que permanecem endurecidos nos seus próprios pecados. Agora, em nenhum momento nós defendemos que Deus endurece o coração das pessoas para o mal. Se nós entendêssemos assim, como os hipercalvinistas entendem, nós teríamos que entender que Deus é o autor do mal. Está entendendo, Neemias, o problema que nós temos aqui? Nós teremos que entender que Deus é o autor do mal. O que aconteceu muitas vezes? Na visão bíblica, para o judeu que lia o Antigo Testamento, não havia nenhuma discordância, Beth. Quando nós lemos aqui, Sônia, que Deus endureceu o coração de Faraó e que Faraó endureceu o seu próprio coração, não havia nenhuma discordância. Eu vou mostrar para vocês por que não havia. Quer ver só? Porque o nosso Deus é um Deus soberano, obviamente. Coloca o texto para mim de 1 Crônicas, Johan, no verso 21, por favor. 1 Crônicas, no verso 21. Capítulo 21. Falei verso. 1 Crônicas, obrigado, Marcelo. 1 Crônicas, capítulo 21, primeiro versículo. Diz assim, ó, olha esse texto aqui, ele dá um debate na teologia que vocês nem imaginam. Ele diz assim, ó, então Satanás se levantou contra Israel, aqui diz Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Quem que incitou Davi? Diz o texto. Não fala que foi Satanás? Beleza. Agora coloca o texto para mim de 2 Samuel 24, verso 1, que é o mesmo texto, só que relatado agora por Samuel. Olha só, diz assim o texto: tornou-se a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. E aí? É aquele pessoal que gosta de procurar pelo em ovo, principalmente se tratando da Bíblia, ele vai dizer assim, ó, nossa, aqui nós temos então uma contradição sobre o mesmo evento. Um texto fala que Deus incitou a Davi a levantar o censo. O outro texto, em 1 Crônicas, diz que Satanás que incitou a Davi. Como é que nós entendemos essa disparidade? Da mesma forma que nós entendemos muitas vezes quando a Bíblia diz que Deus endurece o coração de algumas pessoas. O que nós estamos entendendo aqui? Nós entendemos a soberania de Deus. Não há divergência, há só formas aqui de expressar de forma diferente. O judeu não lia esses dois textos e falava se tem contradição na Bíblia. Ele não via dessa forma, não. Para ele era a mesma coisa. Por quê? Porque Satanás, ele está debaixo da vontade de Deus, entenda isso. Quando o autor de Samuel ele diz que Deus incitou, ele está dizendo o seguinte, que Deus permitiu que Satanás tentasse a Davi. Porque nada acontece se não for da permissão de Deus. Como o próprio Lutero dizia, o diabo é diabo como um macaco de Deus. Não é aquela visão, muitas vezes, neopentecostal, que é uma batalha cósmica entre... Não tem nada disso na Bíblia. Deus, é soberano. E a esfera de ação do diabo depende do decreto permissivo de Deus. Lembra da história de Jó? Deus permitiu. Se Deus não permitisse, ele não poderia tocar em Jó. Então, presta atenção, não há discordância. Então, muitas vezes, quando você fala, em última instância, que Deus endureceu o coração de Faraó, que Deus endurece o coração de algumas pessoas, não quer dizer que Deus atua diretamente no endurecimento, quer dizer que Deus permite o endurecimento, que é outra coisa totalmente diferente. Então, ou seja, em outras palavras aqui mais simples, Deus ele vai dando corda, Marcelo, e chega a um ponto que não tem retorno mais. A pessoa, Deus vai deixando aquela corda. E a pessoa que se enforca com a corda, não é Deus que puxa a corda, não. Ah, mas então e a origem do mal? Foi Deus o autor do mal? Foi ele que decretou? Não, Deus permitiu a existência do mal. Deus não é o autor do mal. Ah, então por que não é o autor do mal? Nós já lemos esse texto aqui as semanas passadas, aí, Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, procede do Pai das luzes, em quem não pode haver nem sombra, nem variação, ou nem o quê? Mudança.
Então não tem como, teologicamente falar, se você falasse a Deus é o autor do mal, como diz os hipercalvinistas. O mal, ele não faz parte da essência de Deus. Agora, Deus permitiu, é outra coisa. Ele permitiu a existência do mal. Aí, Neemias, você vai dizer assim, mas quem é o autor do mal? Coloca para mim aí, Ezequiel 28, verso 12. Vamos ver se vocês vão entender aqui. Ó. O que Deus criou? De onde surgiu o mal? Ele diz assim, ó, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Você vai ver que aqui no transcorrer do texto, vai muito além do rei de Tiro, a tipologia que nós temos aqui. Olha só o que ele diz. Tu és o sinete da perfeição, cheio de, o quê? Presta atenção, sabedoria e formosura. Era perfeito, mas não é de Tiro, na verdade, que ele está falando. Olha só, verso 13. Ele diz assim, ó, estavas aonde? No Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. Agora presta atenção aqui, olha só, no dia em que fostes o quê? Criado. Ele foi criado o quê? Perfeito. Não havia nenhum mal nele. Aí diz assim, no dia em que fostes criado, foram eles preparados. Agora olha o verso 14. Aí diz assim, tu eras, está vendo que não é o rei aqui? Ó, o rei nunca foi querubim, né? Uma categoria angelical. Ó, diz assim o texto, tu eras o quê? Querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Na tradição judaica, o nome dele era Lúcifer, ou seja, desse querubim, era o anjo de luz, perfeito. Aí diz assim, no verso 25, perfeito eras nos teus caminhos. Agora tem um problema. Desde o dia que fostes criado, agora presta atenção, até que se achou iniquidade em ti. A pergunta é, foi Deus que colocou a iniquidade em Satanás? Ou achou então essa iniquidade em Satanás? Ele era perfeito em todos os seus caminhos. Deus criou um ser perfeito. Agora, Deus concedeu a esse ser perfeito a condição, permitiu que ele se rebelasse contra Deus. Essa é a rebelião que surge no coração humano. Ele se rebelou contra Deus. Aí no momento que ele se rebela contra Deus, ele deixa de ser um anjo de luz e passa a ser o quê? Um opositor. No grego nós chamamos de Satã ou Satanás, opositor. E no momento que ele profere mentiras, arrasta uma legião de anjos, profere a mentira no Éden, ele passa a ser chamado de diabolos, que no grego significa mentiroso. Então Satanás opositor e mentiroso. Ele se tornou opositor. Ele se tornou mentiroso. Deus deu a ele todas as condições para a perfeição, até que, no momento, achou então maldade nele, iniquidade nele. A iniquidade veio dele, não Deus operando nele para que ele fosse iníquo. Aí você pergunta assim, mas por quê? Por que Deus permitiu isso? Então, há decretos que nós chamamos de decretos efetivos. Deus decreta que vai criar o homem à sua imagem e semelhança, e assim ele o faz. E há decretos que nós chamamos de decretos permissivos. Deus, ele decreta permitir a manifestação do mal. Por quê? Muito simples, tecnicamente falando. Não tão simples assim, mas muito simples. Se o mal não existisse, Neemias, jamais ele poderia ser condenado. Concorda comigo? O mal, o pecado posteriormente, quando ele entra na raça humana, ele seria uma possibilidade eternamente, Ricardo. Então Deus, por ser santo, ele não poderia ele criar o mal para ele condenar o mal. Então qual a forma que Deus tem de
erradicar o mal. Deus não pode criar uma abstração, aquilo que pode acontecer supostamente, mas que não existe. Deus ele tem que condenar algo concreto. Então, qual foi a forma de Deus condenar o mal? Permitindo a existência o quê? Do mal. Então, por isso que Deus permite a existência do mal, permite a queda de Adão, permite tudo isso. Deus não foi pego de surpresa em nenhum momento desse. Para quê? Para que o mal vindo à existência e através do pecado, Deus condene eternamente o pecado. Porque em Cristo, nós somos livres depois, quando estivermos lá com Cristo nos céus, nós somos livres de todo o quê? De todo o pecado, pela obra vicária de Cristo. Aí alguém vai ser um novo Satanás no futuro, falar assim, não, vai se encher de iniquidade. Não, isso não tem mais possibilidade, porque Deus já condenou o mal. Então Deus permite a existência do mal para erradicar a possibilidade do mal. Entenda isso. Não há nenhuma contradição nisso, pelo contrário, é a sabedoria de Deus. Nossa, meu irmão, mas esses assuntos são um pouco complexos. Mas você tem que analisar tudo à luz da Bíblia. Aí você vai falar para mim assim, mas aí como é que fica a gente? Com essa questão aí do mal, né? Então, as pessoas, na verdade, olha só, coloca lá, vamos lá no texto, seguir o texto de Romanos 9. Deixa no verso 11 aí, Romanos 9, 11. Como é que nós ficamos diante disso? Todos nós estávamos na mesma situação. Nós éramos escórias. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos capacidade de fazer o bem, Ricardo. Desde a planta dos pés até a nossa cabeça, nós éramos chagas o quê? Inflamadas. Nós estávamos totalmente apartados da misericórdia de Deus, distantes de Deus, como diz Efésios 2:11. Olha o nosso estado aí, Efésios 2:11. Vocês vão até o verso 10, né? Vocês lêem de 1 a 10, vocês sabem falar de cor o texto de Efésios. E às vezes você esquece o verso 11, diz assim, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, somos nós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Olha o verso 12. Ele diz assim, naquele tempo, olha a nossa situação, estáveis o quê? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, separados da igreja de Deus, e estranho às alianças o quê? Da promessa. O apóstolo Paulo ele termina assim, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse era o nosso estado, de todos, eleitos e não eleitos. Mas aprove a Deus, na sua infinita misericórdia, nos escolher nele desde antes da fundação do mundo. Agora você pergunta, por que ele fez isso? Isso aí, as razões competem a Deus, mas uma coisa eu já vou dizendo para vocês, não foi porque ele previu que vocês seriam bonzinhos, não. Foi nada disso. Foi razões suficientes a ele mesmo. Ele fez isso para a santificação e para a glorificação do seu nome. Então olha só lá Romanos 9:11. Aí vai dizer assim aquele texto que nós paramos da semana passada. E ainda não eram gêmeos nascidos, no caso de Esaú e Jacó, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito da eleição, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, Já fora dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Aí diz assim, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Verso 14. Que diremos, pois? Aqui é a pergunta do gênero humano, né? Por que Deus ama Jacó e se aborrece de Esaú? Por que Deus ama Abel e se aborrece de Caim? Aqui está a pergunta, né? E o apóstolo Paulo ele faz essa pergunta, que a maioria das pessoas muitas vezes faz. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Ele fala assim, pelo amor de Deus, de modo algum. A resposta aqui de modo algum é mais ou menos assim, não blasfemem contra Deus. Seria mais ou menos isso que ele está dizendo no grego. Vocês estão vendo a história de uma perspectiva equivocada. O que está envolvendo aqui não é justiça, e sim a misericórdia. Deus não tinha obrigação de salvar ninguém. 2 Pedro 2,4. Olha o que ele fez com os anjos que caíram. 2 Pedro 2,4. Olha os anjos que caíram.
com Satanás. Ele diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então, Deus ele tinha total direito de pegar a todos nós, assim como ele fez com os anjos que caíram, e lançar todos nós aonde? No inferno. Nós estávamos totalmente apartados de Deus, sem Deus no mundo. Era o direito dele. Mas Deus, por manifestar o seu amor, a sua graça, ele escolheu um grupo para a salvação. Mediante o quê? A justiça? Não. A justiça seria encerrar todo mundo no inferno. Entenda isso. Isso seria justiça. Põe todo mundo no inferno, então a justiça seria perfeitamente satisfeita. Com os anjos ele agiu assim, conosco não. Aí talvez você pergunte assim, mas por que com os anjos ele agiu assim? Conosco não. Mateus 25, 41. Presta atenção no detalhe aqui. Quando a gente fala de eleição de Deus, daqueles que são salvos, nós estamos falando da misericórdia de Deus. Guarde bem isso. Nós estamos falando da misericórdia de Deus. Que Deus, através da sua graça, do seu favor imerecido, teve misericórdia de nós. Aí você tem aí, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, aqueles que rejeitaram a Cristo, para o fogo eterno. Agora presta atenção, talvez seja essa a razão por que Deus não nos lançou direto no inferno. Né? Olha só, para o fogo eterno, que inicialmente foi preparado para quem? Preparado para o diabo e seus anjos. Então presta atenção, a rebelião no coração de Adão e de Eva, ela não surge diretamente uma rebelião que brota no coração deles. Eles são seduzidos pelo diabo. Agora, no coração de Lúcifer, a rebelião surgiu sozinha. Talvez seja essa a razão deles terem sido lançados diretamente no inferno e Deus ter proposto para nós já um plano de redenção. Talvez seja essa a razão. Tá? Porque, na verdade, o inferno não foi preparado diretamente para o homem, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Nós acabamos herdando o inferno, pela nossa desobediência. Agora, volta lá no texto de Romanos 9, caminhando aí para o fim. A injustiça da parte de Deus, Paulo, não fale essa blasfêmia, não fale essa blasfêmia. A misericórdia de Deus, que manifesta o seu amor e a sua graça. Aí ele vai dizer assim, aí Romanos 9, nós estávamos lá no verso 14, né? Agora vai no verso 15. Aí ele diz assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia, está vendo? De quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter o quê? Compaixão. Aí os 16, 17, 18 você já passou, vai no 19, nós já lemos. Olha o verso 19. Ele diz assim: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Então, uma coisa que você tem que pensar, meu querido, você não está aqui hoje, na igreja, simplesmente por escolha própria sua. Porque se você dependesse só da sua escolha própria, a sua inclinação é para as coisas do mundo, para as coisas da carne. Você estaria perdido, morto, doente e morto espiritualmente. Você está aqui hoje porque Deus ressuscitou o seu coração, o seu espírito, e você começou a compreender as coisas de Deus. É diferente. Você teve os olhos espirituais abertos. Mas quem fez isso foi o próprio Deus. E o apóstolo Paulo aqui, ele coloca no texto de Romanos, que você estava projetando aí, Romanos 9, 19, ele faz essa pergunta: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Aí ele vai dizer assim no verso 20, que nós temos que entender aqui a soberania de Deus. Quem és tu, ó homem, para o quê? Discutires com Deus? Paulo já sabia que ia dar B.O. aqui nesse assunto. Quem és tu, ó homens, para discutires com Deus? É a justiça. Não é a justiça, é a misericórdia. Está vendo? Ele diz assim: porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Talvez quem vai perguntar por que me fizestes assim são aqueles que edificaram o livre-arbítrio como senhor da igreja. Está entendendo?
que não tem Deus como Senhor, não se submete ao senhorio soberano do nosso Deus. Aí ele diz assim, ó, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para o quê? Para a desonra. Olha só o que ele diz no verso 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou, olha só o que ele diz aqui, suportou com muita longanimidade os vasos, o quê? De ira, preparados para quem? Para a destruição. Aí olha só o que ele diz no verso 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que somos nós, que para a glória preparou o quê? De antemão. Então há vasos de ira e há vasos o quê? De misericórdia. Então nós vemos aqui duas coisas claras. Gênesis 4:7. Por que Abel foi escolhido? Por que Caim não foi escolhido? Uma coisa Deus fala para Caim. Olha só, uma coisa Deus fala para Caim. Se procederes bem, olha só, está falando para Caim, não é certo que serás aceito? Aí diz assim, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz o quê? À porta. O seu desejo será contra ti. Mas ele diz assim, mas a ti cumpre o quê? Dominá-lo. E veja só o que diz agora no 1 João 3,12. Ele coloca aí, olha, cuidado que o pecado está na tua porta. Deus adverte ele, mas o coração dele se endurece contra Deus. O coração dele se endurece, e ele é apartado de Deus. Olha só o que diz o texto depois, no Novo Testamento. Diz assim, não segundo Caim, que era o quê? Do maligno. Caim, ele endurece o coração e mostra, ao assassinar o irmão, que ele era filho do diabo, não era filho de Deus. Você está entendendo? Deus exortou ele. Então você não vem me dizer assim, ó, mas o evangelho não está chegando para aqueles que são rebeldes. Não, eles são rebeldes, porque eles próprios endurecem o coração e não aceitam o senhorio de Cristo mesmo. Essa é a verdade. Eles são rebeldes, porque eles não ouvem a mensagem do evangelho. Então a responsabilidade daqueles que não são eleitos é deles próprios. Então presta atenção, nós temos dois indivíduos, dois grupos de indivíduos. Um grupo que é eleito pela misericórdia de Deus e um grupo que não é eleito para se cumprir a justiça de Deus sobre eles. Aí Deus está lançando-os ao inferno. Não, eles estão caminhando a passos largos para o inferno. É isso que a Bíblia fala. Permaneceram irredutíveis nos seus próprios pecados. Recusaram a luz. Jesus fala para esse tipo de pessoa, vós sois de vosso pai, o diabo, que é homicida desde o princípio. Ele fala isso lá em João 8,44, para quem? Para os fariseus. Então não vamos atribuir responsabilidade a Deus aquilo que é responsabilidade do homem. Vamos sim dar graças a Deus por sua misericórdia de nos ter salvado desde antes da fundação do mundo. Dois textos para a gente terminar. 2 Timóteo 9, 1, 9. 2 Timóteo 1, 9. E nós podemos tomar isso aqui, ó, como uma verdade absoluta na nossa vida. Que nos salvou e nos chamou, Deus nos salvou e nos chamou com santa o quê? Vocação. Não segundo as nossas obras, está vendo? Mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Efésios 1, para terminar agora. Efésios 1, verso 3. Bendito Deus, Efésios 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Presta atenção no que diz o apóstolo Paulo. Verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo,
para sermos o quê? Qual que é o objetivo da escolha soberana de Deus para conosco? Santos e irrepreensíveis perante Ele. E diz o texto ainda, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua... Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que está falando isso. Nós cremos na Bíblia, não naquilo que o homem acha que é verdadeiro. Nós cremos naquilo que Deus revela ser verdadeiro. Verso 11, para a gente resumir. Nele digo, no qual fomos também feitos o quê? Herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Verso 12. A fim de sermos para o louvor da sua... Então não é para o livre-arbítrio humano, Marcelo. É para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Verso 13 para finalizar. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então aqui você vê claramente nesse texto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santíssima, agindo desde antes da fundação do mundo para a nossa redenção, para a nossa salvação. Que Deus assim seja louvado, que Deus assim seja glorificado pelos séculos dos séculos. Amém, igreja? Vamos estar orando, vamos colocar em pé, para a gente finalizar e passar a palavra para o Marcelo. Graças te damos, Senhor, porque nós não sabemos as razões pelas quais o Senhor nos agraciou com a sua misericórdia desde antes da fundação do mundo. Mas nós te agradecemos, porque hoje, ó Deus, apesar de nós, apesar dos nossos defeitos, nós somos hoje, ó Deus, morada santa do Senhor. O Espírito Santo do Senhor habita em nós, ó Pai. E nada, ó Deus, nesse mundo pode separar, ó Deus, dessa alegria que temos em Cristo Jesus, de que Cristo em nós é a esperança eterna da glória. Obrigado, ó Deus, por cada irmão que está aqui nessa manhã. Obrigado, ó Deus, por aqueles que estão nos assistindo também nessa manhã. Ó Deus, eu suplico que a Tua palavra que é viva e eficaz, ó Pai, se alguém está nos assistindo que ainda não teve um encontro verdadeiro contigo, ó Pai, eu peço, ó Deus, que, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa ter falado poderosamente a esse coração. E se assim, ó Deus, for da sua determinação e graça, essa pessoa possa ter a sua vida transformada, ó Deus, e um dia, ó Deus, possa estar aqui nessa casa de oração para render-se aos pés da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa oração de gratidão, com o perdão dos nossos pecados, através do Teu Filho Jesus Cristo, Rei da Glória, hoje e sempre. Amém. Marcelo vai estar agora com os recados. E vai finalizar para nós, viu, Marcelo? Amém. Igreja, graça e paz. Bom dia a todos, que bom estarmos juntos nessa manhã. Bom, a equipe pode vir, né, porque a gente vai encerrar cantando. Enquanto eles vêm, eu vou passar os avisos para os irmãos. Queridos, essa semana, nossa semana de oração, é semana de oração pelos enfermos, né? Por todos aqueles que estão enfermos, com enfermidade, você que está enfermo na família, você que está enfermo. Então, essa semana vamos clamar ao Senhor por essas vidas. Você que tem algum nome de alguma pessoa que está adoentada, envie esse nome para o Ministério de Intercessão. Então, você pode enviar para o Neemias. Depois vocês vão ver o número do Neemias aí. Então, envie para ele para a gente orar diretamente, objetivamente, por essa vida. Aqui eu anotei alguns nomes. Essa semana nós vamos de forma especial orar pela Beth Moreira. Nós vamos orar também pelo senhor Joaquim, que é o pai da Lena e da Roseli. Ele está internado também, como a Beth, lá no Hospital Alzira Velano, e carece das nossas orações. Continuaremos orando pela irmã Sirene, pela sua saúde. Também vamos orar pela Eliane Valim. Essa semana, né, segundo o aspirante me disse, né, Neemias, ela teve uma crise
tem tido crises de pressão. Então, vamos orar pela saúde da Eliane também. E vamos orar também pela saúde da Brenda, filha da Rosângela e do pastor Davi. Os irmãos têm algum nome que eu não mencionei, que a gente tem que orar essa semana? Os irmãos que estão aqui, os poucos que aqui estão, tem? Sua mãe, a Marlene. A Marlene, mãe do Helder, saúde dela. O pastor Ricardo, sim, né, pai do Rafael, nosso irmão Rafael, está internado certamente lá em Sete Lagoas ou Belo Horizonte. Irmã Sônia. Ailton. Então, vamos orar pela saúde do Ailton. Ele espera uma prótese, então tem parte da perna necrosada, precisa, então, desse aparelho, né, para melhorar a sua saúde, sua qualidade de vida. Vamos orar pela vida dele, né, para Deus cuidar de tudo. Então, por todos esses nomes, se você tem um outro nome, envie para o Ministério de Intercessão também. Meus irmãos, os dízimos e ofertas, vocês sabem, nós sabemos, né, a mordomia de dizimarmos ao Senhor. E nós convidamos você a cumprir o que Deus quer para a sua vida, que é ser fiel, é fidelidade ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, segundo a palavra do Senhor, e o Zé disse isso, né, tudo que está na palavra nós seguimos, né, porque essa é a revelação de Deus. E lá nos fala, né, nos ordena, né, a voltarmos para a casa do Senhor 10% de tudo aquilo que recebemos. Então, seja fiel no dízimo e na oferta. Não estamos aqui falando porque estamos precisando. Isso é apenas uma pastoral. Né? A igreja do Senhor, o Senhor sustenta ela. Né? E nós confiamos na fidelidade do Senhor. Mas nós, como conselho, como igreja, nós temos que ensinar também sobre o dízimo e a oferta. Não é? Então, seja fiel, né? E se tem alguma dúvida sobre isso, biblicamente, chama o Zé Henrique que ele vai explicar tudo. O conselho todo, o pastor, nós falamos e vamos ensinar sobre tudo na Bíblia, inclusive sobre você ser fiel ao dízimo ao Senhor. Aí você tem as contas, está aparecendo aí, se você precisa transferir, se você precisa fazer o Pix, também você pode, a chave é o nosso CNPJ, não é? Precisa que nós vamos à sua casa recolher, estamos à disposição dos irmãos. Meus queridos, missões, nós precisamos continuar orando pelas missões, sejam urbanas aqui na cidade, né, lá em Campos Gerais, em Campo do Meio, que a igreja, né, quer continuar plantando igrejas aqui em Alfenas e na nossa região. Ore por isso, ore e clame ao Senhor por esse motivo. E também ore pela os nossos irmãos missionários lá no Oriente Médio, carecem das suas orações. Se puder e quiser, oferte também para missões aqui na igreja. Meus queridos, e um chamado para você, seja igreja com o seu dom e talento. Então, o que você está esperando para servir a igreja do Senhor aqui na IPA com o seu serviço? Que ministério você pode trabalhar? Que ministério você pode atuar? Qual é o dom e o talento que o Senhor te deu? Nós temos várias áreas para você trabalhar e nós chamamos você e lembramos você, trabalhe para o Senhor por meio da nossa igreja. Este é um convite que o Senhor faz para a sua vida. Então, esteja atento, pense, ore e se coloque à disposição do Senhor no trabalho da igreja dele. Lembrando que os juniores continuam se reunindo em escola dominical, acabou o louvor, os juniores se reúnem com a professora Juliana, idades de 7, 8, 9, 10, 11 anos, estão tendo aula todos os domingos. Então, você que conhece alguém ou é pai de alguém nessa idade, participe, leve seu filho para participar. Live de oração na quarta e na sexta-feira, às 19h30. Igreja, vamos orar. Estejam juntos conosco nas lives de oração, 19h30. Importante você orar. No sábado, a juventude se reúne às 19h30 presencialmente. Então, participe aí, jovens e adolescentes. No próximo domingo, continua a nossa escola dominical online, então às 9h. O culto presencial, lembramos você, todos os domingos às 19h30,
para você participar. Mas para participar presencialmente, você deve se inscrever. A partir do mês de março, ou seja, para o próximo domingo, você vai se inscrever no número 999686521. É o número do aspirante Neemias. Ele vai receber as inscrições durante o mês de março, não é? Pelo menos, inicialmente. Então, 999686521, ele vai cuidar da parte das inscrições no mês de março. Então, se for se inscrever no mês de março, passe o seu nome para o Neemias. Aniversariantes da semana, apenas uma aniversariante, a pequena Maria, aliás, aniversariantes mesmo, Raquel. A pequena Maria Eduarda Martins Correia, filha da Ludiane, filha do Eduardo. Então, vamos orar ao Senhor pelo crescimento em graça e sabedoria da pequena Maria Eduarda e também para o Senhor cuidar dos seus pais, a Ludiane e o Eduardo, em tudo, em todas as questões, em toda a situação. Amém? E por último, pastor Davi, ele está em viagem para tratar assuntos particulares. Então, se você está perguntando aí onde está o pastor Davi, ele está em viagem para tratar de assuntos particulares, e nós pedimos a você que continue orando pelo pastor Davi, continue orando por toda a sua família, né, que carecem das nossas orações, né? Então, assim que possível, ele estará de volta à igreja para continuar, né, abençoando a vida da igreja como pastor. E, por último, mês de março, mês de aniversário da IPA, não é? Então, estamos comemorando mais um ano de vida no mês de março. Você sabe que, no ano de 1930, chegou aqui o pastor missionário lá dos Estados Unidos, ele veio, né, da missão East Brazil Mission, reverendo Augustus Lee Davis, e em 1930 ele começou a visitação aqui no campo de Alfenas, e a partir daí muitas famílias visitadas, momentos de cultos nos lares, não é? Depois, efetivamente, em 1942, 43, né, com a família Bornelli chegando à cidade, e aí começou a se organizar uma congregação. Então, nós temos um trabalho presbiteriano aqui em Alfenas desde 1930. Assim sendo, a gente pode até considerar que nós temos 91 anos, né, de trabalhos presbiterianos na cidade de Alfenas, a primeira igreja evangélica da cidade. E de organização, 1962, foi organizada como igreja, né, eclesiasticamente independente, né, 1962, 18 de março de 1962. Portanto, considerando a data de organização, 59 anos agora, em 2021. 91 anos de trabalhos presbiterianos na cidade e 59 anos de organização. E nós vamos, claro, celebrar agradecendo ao Senhor pela nossa igreja, e já fica uma programação para você anotar. No sábado, dia 13, às 19h30, nós teremos a live musical em adoração e louvor a Deus pela vida da nossa igreja aqui de Alfenas, né? Vai ser presencial, com inscrição, e online, claro, né, porque será uma live. Então, participe, comemoração do aniversário da nossa igreja. Outros momentos durante o mês de março também teremos em comemoração aos 91 anos de trabalho presbiterianos aqui na cidade e aos 59 anos de organização. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar, entregando mais uma vez o nosso dia ao Senhor. Feche seus olhos então, meus irmãos. Deus, no nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas mais uma vez a Ti, pedindo o Teu cuidado, Pai, pedindo que o Senhor cuide de nós durante todo este dia, durante todo este domingo. Ó, Pai, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, que possamos entregar ao Senhor este dia. E eu clamo, Pai, que aquelas pessoas que têm esfriado, que têm banalizado o dia do Senhor, ó Pai, que possam ser confrontados e deixar, Pai, de lado afazeres pessoais
que idolatram somente o homem, que idolatram somente o corpo e o bem-estar físico, para adorar o Senhor exclusivamente nesse dia, Deus. Que o Senhor repreenda essas pessoas e que o Senhor faça-os entender, Pai, e que eles deem frutos no nome de Jesus. Aquece a tua igreja, Deus. Aquece o teu povo e reúna esse povo, Deus, para a tua honra e para a tua glória, mesmo que virtualmente, que sejam aquecidos no nome de Jesus. Nos dê um excelente domingo, nos dê um culto, Pai, onde nós possamos expressar verdadeiramente a nossa adoração ao Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor, então, com o último cântico. Adorar dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bem dizer a Jesus que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado, me resgatou e por amor fui por ele transformado. Deus, pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida, cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bem dizer e servir a Jesus que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado, me resgatou e por amor fui por ele transformado. Eu quero cantar, adorar, bem dizer e servir a Jesus que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre